Opa! Estamos aí, né, com mais um programa Toninho Neves na TV, aqui no seu canal do YouTube. Valeu, minha gente. O programa de hoje tá show de bola, hein? Uma entrevista com o vereador novo, do Partido Novo, o Thiago Marques. Valeu? Uma entrevista bem interessante sobre o trabalho deste vereador. Também temos abordagem sobre a nova pesquisa MAPA, aqui em Joinville, com números que mais ou menos retratam da última pesquisa. A pesquisa MAPA, em parceria com a Jovem Pan, aqui de Joinville. Pela pesquisa, o prefeito Adriano venceria a eleição no primeiro turno. Pela pesquisa. Vamos ver aí os desdobramentos, as campanhas nem começaram, as convenções ainda não aconteceram, tá? Então, preste atenção aí nos números da pesquisa. Também tem o comentário do meu querido amigo Marquinhos Oliveira. Tenho também uma nota sobre a pré-candidatura do advogado Luiz Cláudio Guber, lançado como pré-candidato a prefeito pelo MDB. Quais as chances da candidatura do Dr. Luiz Cláudio Guber dar certo? Vamos analisar. Também tem a fala do prefeito de Balneário Camboriú contestando os ataques sofridos por um ministro do Lula. Um ministro do Lula atacando mais uma vez o Balneário Camboriú. Então, tudo isso no programa de hoje. Vamos que vamos! O que impede você de impulsionar seu negócio? Com a constante evolução do comércio, em um mundo cada vez mais conectado, indústrias de varejo rompem barreiras do mercado nacional e pensam cada vez mais de forma global. A CBF descomplica o comércio exterior, oferecendo a você soluções objetivas, claras, personalizadas e eficientes. Entre em contato e descubra o nosso diferencial. Olá, meus amigos, mais uma programação nesta semana aqui no canal do YouTube Toninho Neves TV. Valeu? Antes, já vou pedindo para vocês darem o seu like. Dá o seu like aí, tá? Compartilhe o programa na sua rede de contatos. Valeu? E bate a sinetinha aí, tá? E se inscreva no programa. Preciso da sua inscrição aí. Valeu, gente? Um abraço. Eu sou o Toninho Neves e juntos nós vamos conversar hoje aqui com o advogado Dr. Thiago Marques, que é do Partido Novo, um jovem político aqui de Joinville, né, que está lá, estreou na Câmara de Vereadores e estreou em alto estilo, digamos assim, né, já combatendo o bom combate. Prazer em tê-lo no programa, doutor, seja bem-vindo. Olá, Toninho. Olá, quem nos acompanha aí de casa, pelo YouTube. Agradeço aqui o convite para participar dessa entrevista. Agradeço já as palavras. Realmente, essa estreia, né, o pessoal está dizendo que foi bom, foi em alto estilo, mas é aquilo que um advogado faz no dia a dia nos tribunais. Então, não seria nada muito diferente no Legislativo. Levou o perfil do bom causídico, né, do bom advogado, já com a expertise do exercício do direito para a Câmara de Vereadores. Qual foi a tua impressão? Obviamente que você já tinha essa expectativa de assumir, né? Se não fosse nesse mandato, poderia ser no outro aí, né? Como é que você sentiu a Câmara de Vereadores de Joinville? Já que você já está indo para o segundo, terceiro mês já, né? Isso. Estou terminei o primeiro e estou no segundo mês. Quero desejar aqui muita saúde aí para o Alisson, né? E que se recupere logo para estar aí no nosso meio, né? Isso. Agora, doutor, como é que você está sentindo a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores, assim, primeiro é sempre uma experiência nova, né? É uma novidade. Os primeiros dias acaba sendo um pouco mais tensos, talvez assim, pelo aquele friozinho na barriga, né? Por estar fazendo algo novo. Até o meu relógio mede o batimento cardíaco, muitas vezes dava uma saltada, né? Dava uma disparada, mas hoje já está mais tranquilo. E você foi muito provocado já no início do teu mandato, né? Eu não vou citar o nome dos vereadores, mas pela atual posição lá,
oposição ao prefeito, né? Então tu teve que fazer o papel aí da base do Adriano, né? Isto. Fui provocado já desde o primeiro dia, em alguns momentos até com bastante deselegância, por uns 2 mais especificamente ali. De todo modo, né, conseguimos... Chegou novato no terreiro, opa, vamos bater nesse aí. É igual o galo velho, chegou um galinho novo, opa, vamos ver se ele é bom de briga. Carne nova no pedaço, né? E como é que tu tá? Você já faz parte de que comissão lá na Câmara? Hoje eu faço parte da comissão, né? Eu integro todas as comissões que o vereador Alisson integrava. Então, sim, eu sou sim. secretário da Comissão de Finanças, secretário da Comissão de Educação e também estou na Comissão de Economia, né? Também no exercício do secretariado. E nesse trabalho de comissão, você já apresentou alguma proposta, alguma emenda, alguma mudança, fruto aí do teu trabalho? Nós tivemos um parecer a respeito da lei dos ambulantes na Comissão de Economia, inclusive Como é que está a situação dos ambulantes em Joinville? Olha, hoje não existe regra para fiscalizar, né? Até uma reclamação da SAMA, a própria Associação dos Ambulantes, a Vajo, deseja essa regulamentação, a CDL também deseja, então os principais atores estão conversados, querem que venha essa lei. E naquele momento eu assumi um parecer que já era da relatoria do vereador Alisson, fiz algumas considerações de ordem técnico-jurídica processual mesmo, e aí isso fez com que o parecer sendo aprovado na Comissão de Economia, foi para a Comissão de Legislação e aí retornou para a Comissão de Urbanismo, e lá está com a relatoria do vereador Adilson Girardi. Em relação à segurança nas escolas, você também teve um trabalho e uma participação, né? Sim. Também é uma coisa que preocupa nós todos aí, pelos crimes que têm ocorrido aí, a questão da segurança das crianças, né? Sim, exatamente. Também fui relator de um parecer na Comissão de Educação e esta situação ali, o projeto de lei ele é muito semelhante àquilo que o governo do estado aplica. Então, a ideia é que exista toda essa segurança nas escolas, exista um trabalho mais efetivo por parte do município, mas a mão de obra, pela legislação, né, ser compatível com a legislação estadual, a mão de obra ela é dada pelo Estado, né? Então seriam policiais militares do Estado que fariam essa segurança mais efetivamente. Ontem eu liguei para o capitão Rigo, né, querido amigo, gosto muito do trabalho do capitão, da pessoa dele, né, para fazer uma reclamação de que ali na rua Alexandre Deller, né, ali na Manchester, que é uma agropecuária, né, tinha um casal, né, ela abordava e o marido dava cobertura, né, e ela chegou a agredir uma moça lá, né, e arrancou o cabelo dela porque ela queria dinheiro, né. E aí o comandante, né, a coisa está degringolando em termos de tráfico de drogas na região central, né, e a mendicância profissional, por quê? Eu digo profissional, porque ali também, próximo na Max Colina, aquela panificadora, tinha um adulto explorando uma criança, cuidando ali de olho na criança. Os clientes da panificadora saíam, a criança abordava quando chegava, abordava quando saía. Depois eu fiquei observando e chegou o pessoal do Conselho Tutelar, foi para cima do... Então, tem uma mendicância profissional em Joinville, né? Tem consumidores de drogas em Joinville, e eu queria saber assim, como é que o senhor vê essa questão. Quero mandar um abraço para o vereador Brandel, um vereador muito preocupado com essa situação, né? Queria ver a sua posição a respeito. Isso é uma questão, um verdadeiro desafio hoje para Joinville, pois Joinville acaba sendo uma cidade muito atrativa, né? Nós somos a cidade hoje do plano emprego, então muitas pessoas acabam vindo para cá por ter um bom desenvolvimento econômico, mas não querem trabalhar. Isso acaba trazendo esse desafio a respeito de mendicância, uso contínuo de drogas pelas ruas da cidade, principalmente no centro. Isso atrapalha muitos comerciantes, então isso acaba atrapalhando a cidade. Em questão de segurança,
né? Nós tivemos a formatura da nova turma da Guarda Os 40 Municipal. novos que viram, o comandante me falou ontem, o Rigo. Na sexta-feira. Então eles vão passar por mais um processo de treinamento. E vão para a rua, vai ajudar bastante. Isso, vai ajudar bastante isso, além de todas as parcerias que existem com as outras polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, né? Polícia Penal. Então o Joinville hoje tem um centro de segurança muito bem estabelecido, mas é um desafio de toda a grande cidade o uso de drogas, né? No dia a dia e nos centros da cidade. Vamos lá, já vou perguntar sobre a pesquisa do Adriano, né? Queria saber algumas pautas aí hoje que estão sendo debatidas no país, como a legalização do aborto. Como é que o senhor vê? Essa é uma pauta, assim, um tanto quanto complexa, né? Nós não podemos deixar de dizer que as mulheres têm que ter os seus direitos preservados, mas também a vida não pode ser ceifada a qualquer momento. Eu vejo hoje que o modo como estabelecido pelo nosso ordenamento, até pela decisão do Supremo Tribunal Federal de quase uns 20 anos, né, de caso de aborto de fetos anencéfalos, caso de aborto de estupro, são todas situações que devem ser ponderadas, né? Então, essa é a minha visão nesse sentido. A liberação das drogas, esse é o grande problema, inclusive os Estados Unidos, lá, os estados que cada um gere a sua situação lá, né? As leis lá maioria são estaduais, né? A Constituição lá, ela só nos grandes questões, né, que ela se envolve, né? Diferentemente do Brasil, infelizmente. E a droga foi aprovada lá na Califórnia. Eu conheço São Francisco, estive em São Francisco, conheço Nova York, né? E quando estive em São Francisco, era uma das cidades tranquila, né? Beleza, não tinha esse problema que tem hoje. Nova York é a mesma coisa, as drogas hoje são um grande problema nos Estados Unidos por causa da legalização, né? E há um temor de que aqui no Brasil, com 40 gramas da droga que é legalizada, 40 gramas vai fazer 10 cigarros, então estão praticamente organizando o tráfico de drogas no Brasil, né? Essa é a minha opinião, não sei a sua, por favor. Eu vejo essa decisão da STF com bastante reticência, né? Principalmente por aspectos jurídicos. O STF acaba falando num sentido de que 40 gramas de maconha é permitido, mas se o policial verificar outros elementos, como ter uma balança, ter dinheiro, né, envolvido, aquela droga estiver separada em pequenas quantidades, embalado, isso vai caracterizar o tráfico. É um sofisma, né? É um subterfúgio para legalizar a droga. Então acaba sendo um tanto complexo. E a decisão também, na minha opinião, ela careceu de alguns cuidados, porque colocou como um ilícito administrativo. O que seria esse ilícito administrativo? Quem pode legislar sobre esse ilícito administrativo? Então, eu vejo uma decisão complicada no cenário colocado atualmente e o modo da sua fundamentação, falando tecnicamente nos termos jurídicos dela. Isso é uma degringolação da sociedade. Eu estive em Amsterdã, né? Em Amsterdã, o pessoal se droga na rua, né? Tem uma igreja lá que tem um parque na frente, o pessoal lá deitado em cima dos bancos, se drogando, etc. Tal. Inclusive, você chega lá num café, né? Você pede um café e tem um bolo lá com maconha. Eu quero aquele com um bolo com maconha, né? Vem o bolo lá contendo maconha, né? O pirulito deles, já para viciar a criança, o pirulito em Amsterdã, na Holanda, é com droga, né? Tem alto potencial de maconha. Isso eu tenho medo disso, porque o fim dos exemplos que tem no mundo não são nada bons, né? Não são nada bons. Agora, você está comentando aí sobre o STF. Você não acha, doutor, o senhor como advogado, que o STF está se envolvendo, está legislando, está prendendo, está acusando, não é muita coisa aí para a nossa corte em termos de abuso dos direitos, chamados direitos humanos no Brasil, ferindo a legislação, já que o Poder Judiciário no Brasil, o STF, tudo pode, e aí uma decisão dele se torna irrecorrível, porque é a última corte jurídica no Brasil, né?
Eu vejo essa questão do STF um tanto quanto um problema institucional. Institucional em que sentido? A nossa Constituição, há quem diga, até na faculdade eu tive um professor que brincou com isso, dizendo que o princípio da separação dos poderes ele foi esquecido no momento em que foi construído o texto constitucional, e aí quando foram colocar... Essa de 1988, né? Ali foi um aviltamento dos direitos das pessoas, né? Não foi uma contribuição. A chamada Constituição Cidadã é uma fraude, Sim. Na minha opinião é uma fraude. E aí colocaram lá o artigo 2º e, em tese, né, a separação dos poderes ela deveria ser estabelecida com um sistema de freios e contrapesos. Até falando de uma questão mais técnico-jurídica aqui. Exato. E se a gente observa o Legislativo e o Executivo, eles têm todos esses freios e contrapesos. O problema está justamente no Judiciário. O Judiciário hoje não existe um grande contrapeso. Qual que é o contrapeso ao Poder Judiciário? Um impeachment do ministro do STF feito pelo Senado Federal? Isso é muito pouco, né? Eu estudei... Mas a maioria do Senado estão usando um termo vulgar com o rabo preso, né? Esse presidente aí, o Pachecão, né? Ele não tem condições morais para pedir o impeachment do ministro. Eles botam lá o jabuticaba dele na mesa, né? Então é um poder ajoelhado o Congresso Nacional hoje. Ajoelhado. Eu conheço o Rodrigo Pacheco da época que eu era presidente da Comissão de Jovem Advogado do Estado, aqui em Santa Catarina. Ele era conselheiro federal por Minas Gerais, na OAB, e ele era o presidente da Comissão Nacional do Jovem Advogado. E lá naquela época ele dizia assim, eu sou advogado de mensaleiro. Isso lá em 2013. Então, isso já mostra toda essa relação que... A maioria dos ministros do STF defendiam PCC, defendiam, né, criminosos, né, e estão soltando criminoso aí da COPE, né? Então é complicada a situação jurídica que vive o nosso país. Doutor, vamos falar um pouquinho da situação em Joinville, né? Vamos falar da nossa cidade aqui, né? Saiu a segunda pesquisa nesse ano do Instituto Mapa, né? Em parceria com a Jovem Pan, e novamente, o prefeito Adriano com a grande popularidade, Adriano Silva do Novo, intenção de votos válidos, aquele que cai lá na urna, né? Adriano Silva, do Partido Novo, 69%, praticamente 70%. Sargento Lima, do PL, 13%. Carlito Mer, do PT, 10%. Fernando Crelli, do MDB, 4%. Rodrigo Borne, do PSB, 3%. Anelise, do PP, 2%. Né? Votos válidos. Né? Como é que o Partido Novo recebeu essa pesquisa aqui? Ela confere mais ou menos o que vocês veem aí nas ruas? A gente vê nas ruas realmente uma grande aprovação do governo Adriano, mas isso é só uma pesquisa. O trabalho tem que ser feito, a campanha nem começou ainda, e a eleição só se ganha no dia da eleição. Não se pode... A hora que fecha a urna. A hora que fecha a urna. Não se pode esmorecer com um trabalho desse, entrar num clima de já está ganho. Muito pelo contrário. Isso, na minha opinião, tem que ser combustível para que o Adriano, né, o partido, né, quem venha ser candidato a vereador, vá para frente, vá fazer a sua campanha, busque os votos lá na frente, no momento adequado, e a gente consiga, sim, fazer com que essa reeleição do Adriano venha. Mas é algo que é pesquisa, e estamos há 90 dias da eleição, então muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer, a campanha nem começou ainda, né? A propaganda de TV muitas vezes ela acaba sendo um diferencial, e então é importante que a gente leve isso como um combustível e não como algo que já está liquidado. Pois a pesquisa ela acaba colocando na disputa o Kennedy Nunes, aqui está PTB, não sei se acho que não está mais no PTB, acho que está no outro partido, né? Não é mais PTB, avisa o pessoal do Instituto Mapa que o Kennedy não está mais no PTB, né? Mas está dando 2,2% para o Kennedy.
0,8% para o Rodrigo Coelho, do Podemos, que não é candidato, né? O Podemos está, inclusive, apoiando o Adriano, né? Então, não entendi essa pesquisa aqui, não entendi, né? E colocando nomes aqui que não tem nada a ver. E agora, mais recentemente, saiu a candidatura aí pelo MDB, né? A possibilidade do Dr. Luiz Cláudio Guber, né? Conhecido advogado aqui, professor da universidade, né? Ser candidato. Mas isso eu vou comentar após o encerramento aqui da entrevista com o Dr. Tiago, né? Dr. Tiago, como é que você vê, né, a Câmara em termos assim de um projeto seu? O que o senhor tem apresentado de projeto? O que o senhor pretende apresentar ainda no decorrer do seu mandato? Eu tive um projeto de lei, eu entrei primeiramente para ficar 24 dias. E fiquei pensando, matutando ali alguns momentos, o que eu poderia fazer nesses 24 dias. E foi quando eu tive a ideia do projeto do prazo em dias úteis, né, que é algo que já acontece no Poder Judiciário. E fiz um projeto de lei... A contagem do tempo, Isso, né? A contagem do tempo. Então não conta, né, isso já está valendo desde ontem. Né, isso não conta... O primeiro dia... Isso, né, não conta o primeiro dia, começa a contar no dia posterior, e somente aqueles dias que são úteis e que a prefeitura esteja aberta. Então, se a prefeitura fechar mais cedo, por qualquer razão que valha, ponto facultativo... não conta. Não conta. Né? Isso dá mais tempo para o munícipe, dá mais tempo para eventual profissional que possa ser contratado, e aqui eu destaco advogados, engenheiros, né, arquitetos que atuam muito junto ao executivo municipal. Libera mais o prazo, né? Libera mais o prazo. Mais elasticidade. Há quem diga que mas isso vai trazer mais morosidade. Não é o cidadão ter mais tempo para se manifestar que vai trazer mais... Beneficia mais o cidadão. Né? Beneficia o cidadão, e isso vai trazer melhores respostas. Com melhores respostas teremos melhores decisões. Com melhores decisões teremos, consequentemente, menos judicialização das questões administrativas. Então isso vai desafogar a médio e longo prazo, inclusive a própria Procuradoria. Então é bom para um todo. Né? Como é que você vê a tese aqui da Prefeitura de passar o Hospital São José para uma ONG, para uma organização social, né? Cabe, não cabe? Esse assunto vem para a Câmara ou vai ser jogado para o ano que vem? Como é que você vê essa questão aí? Isso é uma questão discutida há muito tempo, né? Dentro desse mandato do prefeito. Eu participei de uma reunião com uns vereadores da base, em que foi colocada essa situação. E nós temos uma experiência aqui na cidade que funciona, que é o Hospital Infantil. Isso facilita para contratação de equipamentos, para a compra de medicamentos, compra de material de melhor qualidade. Quando a gente está, uma entidade, né, um órgão está vinculado ao poder público, nós vamos trabalhar com um processo de licitação que vai visar o menor preço. E não necessariamente isso vai trazer um produto, um medicamento de melhor qualidade para o cidadão. Então nós poderemos ter melhor alocação dos recursos públicos, uma gestão mais profissionalizada, mais eficiente e, consequentemente, isso vai atender de maneira melhor o próprio cidadão. Então, na minha opinião, é algo que tende a ser benéfico, até pela experiência que nós temos já do Hospital Infantil. Você é candidato à reeleição? Se eu sou candidato, olha, é algo que eu estava discutindo bastante dentro da minha casa, com a minha família, no meu escritório. O partido vem conversando comigo. Posso dizer que hoje, possivelmente, serei candidato, né? Mas não é nenhum martelo batido ainda. Muito bem, muito obrigado aí pela entrevista. Fica aí a conclusão aí para o senhor queira fazer, mais alguma coisa que eu não lhe perguntei, por favor. The time is now. Queria agradecer mais uma vez, Toninho, aqui o convite. Destacar... tinha feito uma outra pergunta sobre os projetos que eu tenho. A gente está discutindo sobre um código de processo administrativo no município, isso com a intenção de desburocratizar e unificar todas as leis processuais municipais num mesmo diploma legal. A intenção realmente é ver se eu consigo protocolar isso ainda enquanto eu estou no mandato nesse ano. Se não der, né, fica o projeto para casa, né, os estudos. Após o projeto entrar, ele tem prazo, começa a ser discutido nas comissões. Isso. E vai até plenário, independente da ausência
do vereador, não é? Exatamente, Assim que exatamente. Então, a minha intenção é protocolar esse projeto antes de sair, né? Desejo que o vereador Alisson melhore o mais rápido possível, retorne às suas atividades parlamentares. Ele é um grande destaque na casa, foi o mais votado na última eleição, então isso traz uma representatividade muito grande à nossa Câmara de Vereadores. Então, realmente desejo a melhora dele o mais rápido possível. Tem uma tese que os vereadores não gostam de discutir, né? Mas Joinville tem direito a um número maior de vereadores, né? Um exemplo, Itajaí, Florianópolis, enfim, tem mais vereadores que Joinville, né? Como é que se vê essa questão? Joinville, uma hora vai ter que ampliar o número de vereadores, né? Isso, obviamente, pode ser no final desse mandato, no começo do outro, né? Como é que você vê essa questão do número de vereadores na Câmara de Joinville? É o ideal seria que tivesse um para cada bairro, né? Nós temos 43 bairros, 40, né? É isso, né? Mais de 40, mais de 40 bairros em Joinville, né? E apenas 19 vereadores. A Câmara de Joinville está bem servida com essa Câmara? Joinville poderia ter, em termos constitucionais, 27 vereadores. Então, isso é uma questão que a Constituição Federal estabelece pelo número de habitantes que a cidade tem. Se deveria ter mais ou não, isso foi uma discussão que já passou na casa. E naquela oportunidade, a discussão ficou principalmente entre aumentar o valor do subsídio do vereador para a próxima legislatura ou aumentar o número de vereadores. Naquele momento eu não era vereador e a decisão tomada pela casa foi do aumento do subsídio. Particularmente, eu precisaria estudar um pouco melhor a questão. Talvez uma representatividade maior fosse interessante, mas a gente tem que analisar impacto orçamentário, tem que analisar tudo, como isso vai funcionar. A 47 vereadores a gente jamais chegaria, até porque a Constituição não permite. Eu sei. E o nosso voto não é distrital para o bairro, e sim por uma questão de proporção. Mas talvez fosse interessante, sim, aumentar esse número, mas é algo que precisa ser maturado, precisa ser discutido, não é uma decisão que precisa ser tomada de maneira assodada pelo Legislativo, e sim uma decisão que tem que ser realmente pensada para o joinvilense, e não somente para aumentar o número de vereadores, porque A ou B seria beneficiado, partido X ou partido Y seria beneficiado. Então é algo que precisa ser realmente mais maturado. Sabia, Bibi e telespectadores, que estamos aqui ao lado do vereador mais elegante da Câmara, né? Sempre bem vestido, né? Legal. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Muito obrigado. Quando tiver qualquer novidade, por favor, né? Assessoria, né? Minha querida Simone Feuser, né? Pode mandar aqui, né? Estaremos à sua disposição. Eu também estou à disposição e mais uma vez agradeço o convite, Toninho. Ficamos por aqui, mas já voltamos com outras novidades. Você sabia que mais de 90% de tudo que fizemos em nossa vida depende da visão? Por isso, é fundamental na hora de escolher o seu óculos procurar uma ótica que ofereça confiança e credibilidade, oferecendo as melhores grifes de armações e as melhores marcas de lentes do mercado mundial, com uma equipe altamente preparada para escolher o óculos ideal para você. Ótica Vision, a perfeição que dá na vista. Rua Abdom Batista, número 32, Centro. Agora é a hora da presença do nosso querido amigo comentarista do programa, Marquinhos Oliveira. Falei, Marquinhos, me conta tudo, não me conta nada. Aproveita, dá um beijo aí na minha querida Martinha. Valeu aí, Marquinhos. Buenas, nobre Toninho, e ouvintes que nos prestigiam com suas audiências. A continuar a realização de eventos de sucesso igual à Conferência de Ação Política Conservadora, realizada no final de semana em Balneário Camboriú, sem sombras de dúvidas que consolida o Estado catarinense como um dos maiores redutos da direita da América Latina. Aliás, a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, transformou o encontro numa solenidade internacional de política conservadora que avança em diversos países que outrora já foram de tendências esquerdistas. Juntamente com o ex-presidente Bolsonaro e dos governadores Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, e Tarcísio de Freitas, dos republicanos, lá de São Paulo, Milei foi recebido no hotel no centro de Balneário Camboriú por dezenas de apoiadores. Em portunhol, Milei disse ao governador Jorginho Melo que era um
prazer estar em Santa Catarina e que gosta muito do estado. E revelou que foi um dos milhares de argentinos que já estiveram na praia de Canasvieiras, em Florianópolis. Esta é a primeira vez de Milei como presidente da Argentina no Brasil e deixou os esquerdistas irritados, desconsolados e revoltados porque ele quebrou o protocolo diplomático e não visitou o presidente Lula do PT e nem tinha o porquê fazer isso, o objetivo era outro. Sem dúvidas que o encontro foi um sucesso, tendo atingido todos os objetivos, consolidou o Estado como um berço da direita conservadora para aumentar ainda mais a raiva da esquerda enlouquecida. Também ficou firmado o ex-presidente Bolsonaro como uma das maiores lideranças da direita no combate à corrupção e de grande popularidade, que por onde passa é assediado por centenas de pessoas pedindo para fazer fotos e aplaudindo. Numa demonstração que vai ser difícil surgir outro líder com a mesma simpatia e popularidade. Queiram ou não os esquerdistas. Mito é só ele. Uma excelente semana a todos, um forte abraço e até amanhã. Pois é, continua sendo analisado dentro do MDB de Joinville a possibilidade da candidatura a prefeito do advogado Luiz Cláudio Gruber. Eu trabalhei com o Dr. Gruber na Câmara de Vereadores, né? E ele é um cidadão da maior simpatia, maior carisma. Não sei, porém, se dará certo a sua candidatura a prefeito. Qual o espectro político que o Luiz Cláudio Gruber vai atingir, né? O MDB, historicamente, sempre lançou candidatos a prefeito com possibilidade de eleição. Foi o caso do Pedro Ivo Campos, o caso do Luiz Henrique da Silveira, né? O caso do prefeito Udo Deller, né? A candidatura do Marco Tebaldi, que foi apoiada pelo MDB. Então eram candidaturas factíveis, com possibilidade de chegar e acabaram chegando. Não sei, vou conversar com o doutor Luiz Cláudio Gruber se ele vai aceitar ser candidato ou se estão apenas criando aí um factoide, né? Ou um boi de piranha para jogar aí durante a campanha eleitoral. Com todo respeito ao Luiz Cláudio Gruber, acho que é muito pouco para o MDB, com a história que o partido tem, né, de não conseguir um candidato a prefeito de Joinville, já que o deputado estadual Fernando Craig não aceitou ser candidato. Está reticente. Seria o melhor nome? Sim, mas não quer, né? Outras opções no partido seria o Fábio D'Alonso, que poderia disputar, também não quer. Outro seria o Rodrigo Facchini, também não quer. A senadora Ivete não quer nem saber, ela quer continuar lá no Senado da República, que, aliás,
faz muito bem. Então, essa é a grande dúvida, né? É a pergunta de 1 milhão em Joinville, se a candidatura do Dr. Luiz Cláudio Gruber é para valer ou foi um factoide lançado aí para que o MDB absorva, né, a possibilidade do Gruber ser candidato, tá bom? Para encerrar, aconteceu nesse final de semana em Balneário Camboriú o grande encontro dos conservadores do mundo, o CEPAC, né? E é um encontro de lideranças de conservadores, né? Que foi trazido para Balneário Camboriú, onde mais de 3 mil pessoas lotaram hotéis e restaurantes, né? Trouxeram muita renda para Balneário Camboriú, e os conservadores discutiram a atual situação no Brasil e no mundo, né? Com falas fortes, fala forte, por exemplo, do Nicolas Ferreira, do próprio Jair Bolsonaro, e a grande atração do encontro que foi o Javier Milei, o presidente da Argentina. Claro que no lado do Lula houve crítica, né? Porque eles acharam um absurdo o presidente da Argentina vir ao Brasil e não cumprimentar o Lula. Quem é o Lula na fila do pão hoje, pelo amor de Deus? O homem não consegue sair à rua, não consegue ir para o aeroporto pegar um avião, não consegue numa praia. O Lula, para ir à praia, tem que tocar todos os banhistas da praia, né? E o Milei vai vir aqui prestar homenagem ao Lula, né? Vão sonhando, né? Mas o prefeito Fabrício Oliveira respondeu com muita elegância, muita categoria, os ataques sofridos. Mais uma vez, não é a primeira vez que o Lula e seus sequazes atacam o Balneário Camboriú, né? E o prefeito respondeu dessa forma aos ataques sofridos. Pessoal, aqui é Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu quero aqui ler uma postagem feita pelo ministro Paulo Teixeira do governo Lula, e que ele diz assim: o Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, já foi melhor frequentado, sediou nesse final de semana um encontro de acelerados, terraplanistas e negacionistas. A cidade precisa de uma limpeza espiritual a favor dos legítimos frequentadores do balneário. Negacionistas são você, o seu presidente e o seu governo, que continua negando a nossa cidade respeito, o valor que ela merece. Cada R$100 que nós enviamos a Brasília, somente R$10 retorna a Balneário Camboriú. E aqui eu vou falar um índice que deve irritar muito vocês. É que nós temos o menor índice de analfabetismo do país, com a população de mais de 100 mil habitantes. E temos um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Além disso, a primeira visita do presidente argentino ao Brasil foi na cidade de Balneário Camboriú, que foi o palco de importantes discussões na geopolítica nacional e internacional, trazendo milhares de pessoas que frequentaram os nossos restaurantes, a nossa hotelaria, o nosso comércio, que inclusive nos dá a independência que talvez irrite tanto vocês, porque nós aqui damos conta do recado. Sabe por que Balneário Camboriú não precisa de uma limpeza espiritual? Porque ela nunca foi governada pelo PT. Então, efetivamente, valeu. Vamos ficando por aqui, mas retornamos nesta quarta-feira, eu e o Luciano Habib, meu querido amigo Habib, né? E esse timaço aí de apoiadores do programa, né? Cada dia crescendo mais a nossa audiência, nosso alcance, né? O número de inscritos, cada vez mais likes. Agradeço aí o like. Se você gostou do programa, dá um like aí, tá bom? Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.